Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto de extrema importância que às vezes não é muito levado em consideração, tá, por todos nós, por motivos de desconhecimento ou porque realmente é um assunto tão diferente que às vezes nós não abordamos. Não abordamos como indivíduos, não abordamos em grupos, porque são coisas muito pessoais, são muito particulares, tá? E esse tipo de assunto, esse fato, esse assunto em si, ele tem interferência direta com a questão da sobrevivência, do sobrevivencialismo. Tá? Eu estou falando para vocês da sobrevivência psicológica. Logo de início, vai deixar claro, não sou psicólogo, não sou da área. O que eu vou conversar com vocês aqui tem a ver com a minha experiência, com a minha vivência, com as minhas conversas, encontros e dinâmicas, interações com pessoas da área, pessoas que dominam o tema, pessoas com quem eu trabalho e que nós já tivemos esse mesmo discurso, essa mesma conversa e que isso me corrobora trazer para vocês essas informações e começar esse papo com vocês. Inicialmente, o que é sobrevivência psicológica, né? É um assunto bastante plural e ao mesmo tempo bastante restrito, porque é plural pelas pessoas, pela humanidade, pelo contexto geral, e restrito por ser individual. Cada ser é um indivíduo e como tal, cada um tem sua forma de pensar e sua forma de agir. E isso leva àquela velha frase, cada cabeça uma sentença, né? Então somos 7 bilhões de pessoas que pensam diferentes, aceitamos, temos algumas confluências de pensamento, pensamos algumas vezes iguais, mas nem sempre, ou quase nunca, né? Como diz a brincadeira, nós falamos a mesma língua. Como seres individuais, nós nos comportamos de forma individual. Tá? Isso leva com que nós tenhamos ações e atitudes diferentes, tenhamos visões, tenhamos gostos, vontades, ansiedades e necessidades diferentes. Dentro dessa nossa diferença como indivíduos, nós temos alguns padrões que são repetidos, são comuns a outros. Então aí nós acabamos usando o termo que pensamos iguais, temos algumas afinidades e por aí vai. Mas lembrando sempre que nós somos seres individuais. E como indivíduos, tá, nós temos também o lado bom e o lado ruim particular de cada um. O que isso tem a ver com sobrevivência? Na sobrevivência, tá, nós tratamos do psicológico do indivíduo de uma forma extremamente importante. Por quê? 50% do processo da sobrevivência, a meu ver e ao ver de muitos outros especialistas, tem a ver com aquilo que você tem na cabeça. Como assim tem na cabeça? Como você vê a vida, como você se comporta, como você age ou reage diante de uma situação de adversidade, tá? Uma situação de perigo, uma situação de risco, uma situação fora do seu padrão de rotina, uma situação que tire você da sua zona de conforto e coloque você dentro de uma área, de uma situação aquela que você não está acostumado, aquilo que foge da sua normalidade. Dito isso, eu tenho que primeiro exemplificar para vocês o que seria sobrevivência psicológica. Eu teria que dar um exemplo. Tá? Exemplos terceiros tem diversos, mas um exemplo pessoal que vocês podem sentir por si mesmo, como o próprio nome da sobrevivência venha, supervivens, né, do latim. A tradução e a dicção com certeza não seria essa, seria uma forma de latim, mas eu sobreviver. Sobreviver nada mais é do que você entrar em uma situação de risco ou de ameaça iminente, ou fato corrente, já acontecendo, e ter que se sobressair e sair do outro lado com vida, pelo menos na mesma condição com que você entrou. Passar por aquela situação de emergência ou de risco da melhor forma possível. Tá? Dentro desse passar nós temos aí diversos padrões, diversos modos de ver, tempo, prazo, etc. Mas isso aqui não é o caso agora. Esse passar por uma situação extrema, passar por uma situação iminente, ela pode se traduzir para nós, seres humanos, na perda de um ente querido. Tá? É um fato comum, infelizmente, para nós, seres humanos. Todos nós vamos passar por isso um dia. Tá? Bom, se não tivéssemos que passar por isso, né? Mas enfim, como seres humanos somos findáveis, temos início, meio e fim.
Então todos nós, infelizmente, vamos passar por esse fato um dia. Tá? E para nós, um exemplo mais simples que eu posso dar é exatamente esse. Você está no seu dia a dia e recebe uma notícia do falecimento, do passamento de um ente querido. Aquele choque inicial, aquele susto, aquela notícia te tira do seu centro normal, a sua normalidade fica toda bagunçada e você vai passar por esse ciclo, né, de emoções. Tá? Durante o decorrer das horas, esse ciclo para algumas pessoas ele tende a aumentar, tá? Um turbilhão de emoções, raiva, medo, ódio, desespero, falta, cada um tem a sua sensação, reage de uma forma. Então, para alguns ela tende a subir, para alguns tende aquele susto inicial a se normalizar e agir de forma linear, para outros é como se nada tivesse acontecido. A pessoa recebe o fato, o máximo que ela faz é agir de acordo com a situação, como se nada tivesse acontecido. Em alguns casos, passam-se dias e essa pessoa se pega num determinado momento tendo uma crise de choro, de desespero, é o que a gente chama de a ficha caiu. Tá? Ela tem aquela reação que nós normalmente esperaríamos de momento, depois. Nossa, mas existem tantos tipos? Existem. Cada ser é individual. Todos têm uma forma de agir. Todos estão certos. Porque a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: ninguém está aqui para julgar ninguém. Tá? Cada cabeça é uma sentença, dizia meu pai. Então, vamos começar por aí. Tá? O ser humano, agindo dessa forma, como indivíduo, ele tem suas formas de reação. No nosso exemplo, tá? Passam-se as horas, passam-se talvez 1 ou 2 dias, dependendo do local, dos costumes e tradições. Nós fazemos o sepultamento da pessoa, ela vai para o seu descanso eterno. Nós que ficamos com a saudade, com a sensação de perda e com aquele turbilhão de emoções ainda borbulhando. Passam-se o tempo, passam-se os dias, semanas, meses, às vezes anos, depende de cada um. Nós nos pegamos um dia, tá? Sentindo um vazio, temos um buraco em nossas vidas, mas nós já não conseguimos visualizar o que é e nós não temos a mesma percepção daquela dor, daquelas emoções lá atrás, as dores iniciais. Eu deixei de ser insensível, acostumei. Não. Aliás, deixei de ser insensível, não, né? Fiquei insensível? Não. Eu me acostumei àquela situação. Tá? Você não esquece, você não vai deletar isso da sua vida, você vai aprender a conviver com aquela situação. Você se acostuma àquela situação, passa a aceitar aquilo como uma verdade e tenta seguir a sua vida da melhor forma possível, lógico, com aquela pessoa, sempre no coração e na mente. Isso é o normal do ser humano. Mas isso me torna pior ou melhor? Se torna humano, porque como indivíduos, nós, seres humanos, temos a tendência de nos adaptar, tá, a situações adversas, seja quais elas forem. Essa é uma das melhores ou a melhor qualidade do ser humano, a adaptabilidade. Tá? Então, com o passar do tempo, nós nos adaptamos àquela condição. Se dá para tirar alguma coisa boa disso, é que quando esse fato ocorrer de novo, e infelizmente ele vai acontecer, nós não vamos ter a mesma reação em alguns casos. Como nós já sofremos aquilo, já temos uma experiência, mesmo que ruim, sobre aquele fato, nós tendemos a compreender melhor e, apesar de termos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, elas tendem a ser menores em alguns casos. Em outros tendem a ser maiores, sejam ser diferentes, enfim. Cada um é cada um. Isso seria nem uma média, seria um padrão em alguns casos, tá? A ideia qual é? É que você aprenda, que você assimile e você pegue as sensações que você tem no seu dia a dia e comece a entendê-las. Tá? Isso é extremamente importante, começar a entender o que você vê e o que você sente. Tá? Eu fiz algumas anotações aqui que eu vou lendo e comentando pelo caminho, porque esse assunto é muito complexo. Tá? Ainda mais para mim que eu não sou da área, eu não vou conseguir dissertar de uma forma talvez assim bem linear. Mas vamos lá. Dito esse exemplo, tá? Como seria, para nós, pessoas que não vamos nunca passar por uma situação de sobrevivência, assim esperamos, né? Tem essa condição. Existem
outras sensações, outras condições que interferem muito na sobrevivência psicológica. Tá? Tem aqui umas anotações que eu fiz, como já disse. O ser humano, ele reage e age de formas diferentes, tem emoções diferentes para cada tipo de situação. Tá? Nós rimos, nós choramos, nós esbravejamos, nós temos raiva, ódio, etc., dentro das mesmas situações. Indivíduos, né, podem ter reações diferentes a uma mesma situação. Vou dar um exemplo para vocês. Você está andando na rua, alguém cai na sua frente. 3 pessoas distintas, elas podem ter 3 reações diferentes. Uma corre para ajudar, uma fica chocada e a outra começa a rir. As 3, no fundo, estão com a mesma sensação, susto e desespero. Só que a reação expressada, elas são diferentes. Tá? Às vezes algumas pessoas ficam tão nervosas que elas começam a rir. Outras choram e travam, outras correm para agir. Tá? Isso é do indivíduo. Cada um tem um padrão de reação e ação. Cada um é o que a vida lhe pôs, ou o que ele quis aprender, ou o que ele se tornou. Isso é inerente. Cabe a nós a escolha do que nós fazemos. Tá? Tem uma coisa bem importante, que é a cabeça do ser humano. Tá? Cabeça, pensamento humano e fralda de bebê, a gente nunca sabe o que vai vir. Então a gente sempre tem que estar preparado para tudo. 2 coisas importantes: pensamento positivo e foco, e deixar de ser vitimista, o famoso pessimista, né? Você pega um copo pela metade, você dá para diversas pessoas enxergarem esse copo. Metade vai olhar e falar: nossa, o copo está meio vazio. A outra metade vai falar que o copo está meio cheio. Então, cada um é cada um tem uma reação, tem um ponto de vista. A motivação de cada um, a motivação interior, tá, de cada um é o que vai importar. Como eu vou reagir a uma situação de risco? Meus medos, como eu reagiria? Tá? Como você vai agir vai ditar a sua taxa de sucesso ou de fracasso, ou sobrevivência ou morte, diante da sua postura. Uma postura de sobrevivência, uma postura de vítima. Tá? Isso não só na sobrevivência, mas também no dia a dia. Você, como indivíduo, eu, vocês como indivíduos, temos que fazer essa escolha. Tá? Quanto mais cedo fizermos essa escolha, mais fácil se tornará nossas vidas. Eu quero ser um sobrevivente, uma pessoa que vai conseguir resolver as suas pendências, vai conseguir sanar os problemas que a vida vão lhe pôr, e aqueles que eu criar para mim mesmo, ou vou sentar e vou ser aquela pessoa que só reclama, só espera que alguém faça e nada dá certo e por aí vai. Tá? Primeiro é isso, tá? Aquela questão da sua posição sobre a vida, sua visão sobre você. Tá? Controlar as suas vontades, controlar a sua cabeça é fundamental. Dela dependem diversas ações e reações. Controlar, como assim controlar? Tudo que você tem como sentimento, ansiedade, medo, frustrações, que mais? Impulsos, desejos e tudo mais, são sensações humanas que agem e têm pesos diferentes para cada um. Isso é extremamente importante. Controlar a sua mente nesse sentido e saber focar cada emoção em cada situação é um dos dilemas mais difíceis que existem, porque às vezes o ser humano tende a confundir as coisas, misturar as bolas, igual a gente fala, né? E a coisa fica um tanto complicada. Essa separação de situações é fundamental. Tá? Você saber qual a sensação adequada para aquele momento. Mas isso é muito complicado. É uma coisa como se fosse uma receita de bolo. Bom, em determinada situação eu vou ter que agir de tal forma. Não é? Mas se você parar para pensar friamente, tá? Isso tem a ver muito com pensar antes de agir. Cada situação tem uma reação, cada ação tem uma ação igual e contrária. A volta da minha ação, que seria a reação, depende da minha ação.
Se eu agir de forma emocionalmente coerente com aquele fato, sem supervalorizar ou minimizar a situação, mas de forma coerente, o retorno tende a ser equivalente. Então isso é extremamente importante, tá? Principalmente para a sobrevivência e também na nossa vida cotidiana. Tá? Controlar a sua mente, seja lá em que ambiente for, em que situação for, é extremamente importante. Porque quando a gente fala de sobrevivência, a gente não está falando de selva exclusivamente. A gente está falando de selva, deserto, gelo, mar e cidades, ambientes urbanos. O estresse, o incômodo, o desconforto emocional, são fatores que agravam a convivência humana, levando a disputas, às vezes por coisas idiotas. Nós vivemos hoje, né? Hoje é 6 de junho, tá? Nós vivemos em uma tendência maluca do ser humano. Nós confundimos tudo na vida. Nós ouvimos uma coisa e tendemos a acrescentar sempre alguma coisa a ela. Nós não temos mais aquela história de falar, olha, eu ouvi essa notícia e essa notícia é assim. Agora, eu ouvi aquela notícia e essa notícia é assim assado. Nós acrescentamos o nosso toque pessoal, de acordo com as nossas tendências, nossas ideias e opiniões, à notícia ou o fato. Tá? Então nós fazemos um factoide, nós acabamos fazendo a famosa fake news, né? Nós aumentamos, como diz um chavão, não aumento, mas não invento, né? O cara aí que me desculpe, mas às vezes até invento, porque é conveniente, só que eu não meço o resultado daquilo. Não vou dizer que todas as pessoas fazem isso, mas uma parte delas faz. E às vezes essa parte é a parte que influencia. Isso é muito importante. O que isso tem a ver com sobrevivência psicológica? Tem a ver que a sobrevivência também é feita de informação. Tá? A informação ela é fundamental para o sobrevivente, porque de acordo com a informação que você tem, a informação que te chega, tá? Você vai ter a sua reação. Uma informação errada vai fazer com que o seu emocional trabalhe de forma errada e a sua parte prática, o seu modo prático de trabalho vá agir de forma diferente. Eu posso ter uma notícia que está vindo uma inundação e na realidade é um incêndio florestal. Tá? Porque alguém deu a notícia errada ou chegou para mim de forma errada e eu me preparo para uma coisa ou outra. Tá? Então é muito complicado. Eu tenho que ter foco. Isso é muito complicado porque eu tenho que saber o que eu assimilo, o que eu escuto e o que eu aceito. Tem que ter um filtro. Tá? Eu sou o responsável pelos meus atos, não terceiros. Eu agi assim porque eu fiquei sabendo. Isso é extremamente estúpido de se dizer. Porque se você ouviu, vai atrás de saber se é verdade. Tá? Hoje, infelizmente, não existe fonte 100% segura. Então, cabe a você dar essa certeza. Ah, mas eu vou ter certeza sempre? Não. Você vai ter uma boa chance de acerto. Mesmo porque, quando você for ter certeza do fato, é porque ele já passou. Outra coisa importante que eu quero deixar muito claro. A certeza é a mãe de todas as desgraças. Porque eu tenho certeza absoluta disso. Deu errado, não era certeza absoluta. Vou dar um exemplo do nossa adolescência e hoje em dia. Quem pegou o meu celular? Eu deixei ele aqui. Faz aquele círculo, pega fogo. Passam-se alguns minutos, você vai para outro lugar e acha seu celular num lugar que você deixou. Quem pegou? Todo mundo, menos você. Aí o ser humano tende a se fechar e falar, nossa, né? E não pede desculpas. Ele cria uma situação emocional horrível. Então, nós somos responsáveis por nossos atos, nós somos responsáveis pelo que nós temos na cabeça e pelo que nós somos para fora. Então, isso é extremamente importante. Tá? Saber dar nome aos bois e assumir as suas responsabilidades. De novo, a sobrevivência psicológica tem a ver com isso. Primeira coisa, saber o que você tem na cabeça, saber o que você é. Se reconhecer como indivíduo, saber os seus limites, saber até onde você vai, tá? Saber como você vai reagir a determinadas situações, por experiência ou por convivência ou por fato já ocorrido. Isso é extremamente importante, são lições que a vida ensina. E aceitar que nem tudo é como nós esperamos que seja. Isso é importante. Tá? Se tudo tivesse que ser como eu quero, eu tenho que fazer. Não posso esperar que ninguém venha fazer. E vai ser difícil, até eu mesmo fazendo, que a coisa saia 100% como eu queria.
porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. E a interação entre pessoas sugere que as coisas saiam similares, sejam quase iguais, porque pessoas pensam diferente e agem de formas diferentes, em prol de um mesmo resultado. Tá? Então, essa é a primeira etapa. Tá? Saber quem é você, se reconhecer. Com relação à sobrevivência, nós lidamos com um fator chamado medo. Todo indivíduo sobre a Terra tem medo. Nenhum indivíduo que eu conheça, tá, até hoje, nos meus 51 anos, é desprovido de medo. E eu já ouvi frases tipo, eu não tenho medo de nada, topo todas, chá comigo, domino tudo. Tá? Essas frases, elas me dão medo. Primeiro, se o indivíduo chega para você e fala, não tenho medo de nada, eu tenho duas atitudes com relação a ele. A primeira, né, eu vou agir igual o Capitão Nascimento. Esse sujeito é um fanfarrão. A segunda é que ele é extremamente sem noção e eu não quero estar perto dele quando ele descobrir do que ele tem medo. Porque se a pessoa não tem medo, é porque ela ainda não descobriu do que é que ela tem medo. Tá? Então isso é extremamente importante. E geralmente, esses ditos medos, eles afloram nos piores momentos. Naqueles momentos que você precisa de discernimento e foco para agir. Um exemplo bem simples. Eu costumo brincar com os meus alunos perguntando para eles quem gosta de filme de terror. Tá? Muita gente adora. Eu tenho um cunhado que ama. Tá? Ávido consumidor de filme de terror. O problema desses medos produzidos, esses medos, que eles são feitos para que você tenha medo, muito. Você se assuste. Tá? Então existe uma programação neurolinguística, neural, que faz com que o indivíduo tenha medo daquela situação específica, o susto. Tá? Isso é legal, porque você gera emoção. Eu estou com um princípio de rinite, eu acho. Isso é extremamente louco, por quê? Nós consumimos isso como forma de diversão e arte, só que esses medos ficam guardados, aquelas sensações, e elas tendem a aflorar quando nós temos medos reais. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Eu dei aula para um indivíduo uma certa vez e nós íamos fazer uma transposição de um curso d'água estreito, 2 metros, 1 de profundidade, água transparente, leito de areia, perfeito, sem nenhum perigo aparente nem evidente. As pessoas passaram na frente dele e no transpor esse curso, né, para continuar e terminar a trilha, a água foi ficando turva, o sedimento do leito foi se misturando devido à movimentação e ficou turva. No momento em que esse indivíduo foi à beira da margem da água para entrar, ele travou. De uma tal maneira que ele não conseguia ir para frente nem para trás, teve uma convulsão e caiu, quase caiu dentro d'água. Caiu, nós corremos a ele para o hospital, ele ficou 2 ou 3 dias internado. Posteriormente ele procurou a gente e falou, olha, eu tive uma crise de pânico. Tá? Eu fazia muito tempo que eu não tinha. Então eu tive uma crise de pânico monstruosa. Gerou uma convulsão, abalou bastante. Tá? Hoje ele toma medicação para controlar, ele não tomava até então. Tá? Por quê? Porque quando ele foi adentrar a água, vieram à mente os medos que ele tinha, aquelas visões de ter um crocodilo, a anaconda do filme, o Jason saindo com o facão de dentro d'água. Então, depois que acontece, vira piada. Tá? Para nós hoje é um exemplo, uma piada. Mas no hora do fato foi extremamente perigoso. Por quê? Lá é um ambiente controlado, digamos assim. Imagina se é um piloto, se é um trabalhador na beirada de um prédio, ou no local de perigo, manuseando alguma coisa perigosa, um motorista, você dirigindo e tem uma crise dessa. Tá? O resultado pode ser fatal. Então essa tendência a controlar o medo e a saber o que nós somos é extremamente importante. Tá? Mas quando isso vai acontecer? Eu tenho que me entender para saber o que pode gerar em mim uma crise de pânico ou medo. Eu tenho que reconhecer do que é que eu tenho medo. Eu tenho que saber quais são os meus medos. Por isso é tão importante lá atrás, igual eu comentei, o indivíduo não tem medo de nada. Isso é perigoso. Então eu sabendo que eu tenho medo e quais são os meus limites, eu tento ou evitá-los ou controlá-los, para que eles não me atrapalhem numa hora de necessidade, no caso de uma questão de sobrevivência. Tá? Houveram casos de
por aí afora, exemplos mil de pessoas que agiram de forma coerente, controlaram o seu medo inicial e estão vivas para contar a história. Tá? Tem 2 casos, né? Um da aviação, e que um pequeno avião caiu no interior dos Estados Unidos, se não me engano, na serra lá, nas Montanhas Rochosas, uma coisa assim. 3 indivíduos, o piloto e 2 passageiros. Na altitude que eles caíram tinha neve. Tá? Era uma época do ano que ainda tinha neve. Tinha que descer a montanha para um vale onde poderia procurar ajuda, que havia uma estrada. O piloto ficou preso nas ferragens, estava muito machucado. 2 outros passageiros estavam em condições. Tá? Um dos passageiros estava emocionalmente abalado, assustado, muito assustado. Tá? Então ele ficou na aeronave com o piloto preso às ferragens e o terceiro desceu a montanha, tá? A pé, se não me engano 11 ou 12 dias dessa saga toda entre a queda e o resgate. E essa pessoa saiu andando, passando por todas as provações possíveis e imagináveis até conseguir se salvar e trazer o resgate para as demais pessoas. Quando o resgate chegou no avião, os 2 indivíduos que estavam lá estavam mortos. O piloto, preso nas ferragens, morreu decorrente dos ferimentos, e o outro, que estava bom, sem nenhum ferimento aparente, tá? E livre, morreu. A gente pensa, nossa, mas como assim? Alguma coisa atacou, mordeu, caiu um raio na cabeça? Não, ele desistiu. Tá? Existe uma coisa que chama cessar a dor. Às vezes, para alguns indivíduos, é mais fácil cessar a dor do que continuar vivendo. Então, a pessoa não quer tirar a própria vida, ela quer tirar a dor. Tá? E a cabeça não consegue discernir uma coisa da outra. O que é parar a dor, o que é tirar a vida. Então, as 2 coisas caminham juntas de forma errônea. Tá? Isso é da psicologia, é um fato que eu não sei explicar. Eu sei que eu li alguma vez, em algum lugar, inclusive isso foi testemunhado pela primeira vez durante a Segunda Guerra. Campos de concentração. Os japoneses eram tão focados na sua disciplina mental, na sua disciplina, na sua dedicação ao imperador e à sua causa, que quando ficavam muito tempo presos, eles deixavam de ter vontade de viver. Isso tinha um nome, se não me engano era Bura Bura, uma coisa assim, né? Semelhante ao Bora Bora, mas era Bura Bura, né? É doença do deixar de querer, doença de deixar de querer, uma coisa assim. Tá? É muito doido isso, porque a pessoa simplesmente para, não quero mais nada, quero deixar, não quero mais dor, desisto, etc. Então quando nós escutamos essas frases, não aguento mais, a vida está difícil, não aguento mais, a vida está sendo muito... Você começa a ficar preocupado, começa a ligar alguns alertas, né? Indivíduos que vivem dificuldades, vivem usando essas frases, eles, né, podem estar dizendo alguma coisa nas entrelinhas. Então a gente tem que prestar atenção nisso também como indivíduo, porque podemos ter pessoas ao nosso lado com dificuldades extremas e no nosso dia a dia, focado em nós mesmos, nós não vemos a dificuldade dos outros. Tá? Então isso é extremamente importante. O controle do medo. Durante essa situação de emergência, tá? Aí tem nós temos 2 atitudes possíveis. Tá? Ou eu sento e choro, adoto a postura do vitimista, ou adoto a postura do sobrevivente. A do vitimista é aquela mais fácil, aquela que vai fazer com que você fique sentado esperando a morte chegar, ou fique esperando alguém vir te buscar, te salvar, etc., sem fazer nada em prol de si mesmo. Tá? Às vezes, tendo total condição de se manter por um prazo talvez até indeterminado, até o resgate chegar, como aconteceu com o exemplo daquela pessoa no avião. Ele tinha todos os recursos à sua volta para fazer abrigo, fogo, água, arrumar alimento, inclusive ajudar o piloto e se manter vivo, mas simplesmente ele não teve vontade. As dificuldades para ele eram insuperáveis. Aonde? Aqui. Tá? Toda dificuldade é insuperável, até que você a supere. Tá? O meu problema é sempre maior que o problema dos outros. Tá? Ninguém tem problemas iguais a mim. Meu Deus, por que comigo? Essa é a postura do vitimista. Não é por que com você, por que comigo? E por que não com você? O que te torna diferente ou melhor do que outros? Então, a gente tem que começar a fazer autoavaliações. Não é porque sou eu que eu vou sofrer menos
Ou por que comigo? Por que não? Então você é um indivíduo. Se aquilo caiu para você, resolva. Né? Não tem a história da te deram um limão, faz uma limonada? É saber reagir à situação. Isso é extremamente importante. Tá? A outra postura é o modo prático. O que eu vou fazer agora nessa situação? Eu sento e choro. Não, vou fazer alguma coisa. Bom, preciso sair dessa situação. Primeira coisa que eu tenho que entender, eu tenho que sair daquela situação. A segunda, como? Né? Não precisa ter o porquê, porque eu quero ficar vivo, óbvio. Não quero estar ali, tem coisa importante para fazer. Tá? Então o porquê já está respondido. O como, eu vou ter que achar, vou ter que lançar a mão de técnicas, de conhecimento, de esforço, dedicação, controle emocional para sair daquela situação. Tá? Então eu vou ter a tendência de sucesso. Porque se eu estou conseguindo controlar o meu psicológico, meus medos, o pânico e tudo mais, eu vou conseguir sair daquela situação. Um exemplo bem legal dessa vontade de viver é aquele sujeito do filme 127 Horas, né? Aaron Halston, se eu não me engano. Tá? Ele ficou 5 dias preso num buraco com uma pedra imensa no braço, refletindo sobre a vida, esperando, gritando, esperando, até que ele resolveu agir. Ele simplesmente sacou de um canivete suíço cego e cortou o braço. Amarrou uma corda e saiu de lá. Tá? Hoje ele está vivo, muito bem, obrigado, dando palestras, melhor do que ele era antes. Custou o que para ele? Metade de um braço. Custou extremamente caro. Só que essa atitude dele salvou a vida dele. Tá? Não vou dizer para você corte um braço que você vai ser melhor. Pelo contrário, corte pensamentos ruins. Corte pensamentos destrutivos. Corte pensamentos que te prendem. Pensamentos tóxicos. Corte convivências tóxicas, desprezivas, aquelas que você vai dividir. Olha, consegui uma coisa boa. Nossa, jura? Nossa, que legal. Sabe, pessoas que te amarram. Isso é extremamente ruim. Você está, hoje em dia, a maioria das pessoas não pode demonstrar felicidade porque não pode magoar outras pessoas que não conseguem ser felizes. Isso é um horror. Eu não posso postar uma foto na internet sorrindo. Não posso postar uma foto tomando um chopp. Eu vou ter um comentário embaixo fatídico que, nossa, tá bem, hein? É duro. As pessoas, elas tendem a ficar bravas com a sua felicidade, porque elas não conseguem ser felizes. Isso é uma porcaria, tá? Isso são pessoas tóxicas com pensamentos que são ruins. Então, isso sim você tem que cortar, não o braço. Tá? O exemplo dele, que ele dá em palestras, é esse, tá? A vida dele tomou outro sentido. A nossa pode tomar outro sentido apenas com mudanças diárias, mudança de foco de vida. Tá? Então, isso também tem a ver com a sobrevivência psicológica. Não só lá em campo, mas aqui também, gente, no ambiente urbano, na nossa vida. Tá? Exemplos de pessoas. Vamos lá. Reconhecimento dos seus limites. Eu já tinha comentado, mas agora a gente vai abordar. Do que é que você tem medo? Por que você tem medo? O que esse medo custa para você? São perguntas que precisam de respostas. Essas respostas são suas. Ah, eu tenho medo de barata. Nossa, a barata vem já dureço. Fico igual a tábua. Às vezes até caio. Já escutei isso. Grito tanto que fico sem voz. Desmaio. Legal. Por quê? Pensa. O que é uma barata? Um inseto. A maior barata que existe tem 8 centímetros. Ela vai te comer. Ela vai te picar, injetar uma toxina. Ela vai ficar fazendo careta pra você, vai te assustar. Parece idiota eu falando, né? Mas é idiota quando você também age. Por quê? Porque nós temos que dar valor ao que tem que ser valorizado. Nós temos que usar racionalidade. A racionalidade, ela vai dividir a sua vida entre a infelicidade e a felicidade, sucesso e fracasso. Por quê? Ser racional significa reconhecer que aquela coisa é um inseto, que por mais nojento, escroto, repugnante que seja, não deixa de ser um inseto. Tá? E
uma boa chinelada resolve o seu medo. Porque se você não fizer a tal da chinelada, o que vai acontecer? Enquanto você grita e se desespera, ela vai sumir. E você não vai saber para onde ela foi, e o seu problema vai aumentar. Isso se ela não passar do modo terrestre para o modo aéreo, aí é um Deus nos acuda, né? É fácil para falar quem não tem medo. Eu não tenho medo de barata. Eu adoro matar barata. Apareceu, eu tô matando. Por quê? Porque eu gosto, é nojento, é escroto, quero tirar aquele problema da minha frente. Tá? Então, não vou falar para todo mundo ser igual. Cada um é cada um. Mas se você começar a pensar com racionalidade, quem sabe um dia você consegue matar a sua barata e consegue ver, nossa, era só isso? Tá? Isso é importante. Outra coisa é reconhecer, dentro do reconhecimento dos seus limites, é saber o que é certo e o que é errado. O que é certo para mim é errado para outros. A minha visão da verdade, eu tenho a minha verdade, a sua verdade. Isso tudo é conversa para boi dormir. A verdade ela é uma coisa só, é universal. Verdade é verdade. O que nós propagamos são visões da verdade de acordo com o que eu acho que é real. Não existe isso. A minha verdade, a sua verdade. A verdade é uma coisa só. A minha visão é. Não é a minha verdade, é a minha visão. Então eu não posso pegar a minha visão e enfiar a goela abaixo dos outros. Porque ela é minha. Eu posso achar pessoas que têm a mesma visão e bater palma todo mundo junto. Tá? Uma coisa importantíssima dentro dos nossos limites. Respeito. Respeito às diferenças, respeito individual. Tá? Eu quero respeito. Respeite. Fundamental. O que isso tem a ver com sobrevivência psicológica? Vai no meio de uma manifestação, igual estava acontecendo nos Estados Unidos aqui na Paulista final de semana, e começa a propagar ideias em contrário ao que o pessoal, a maioria está brandindo, e você vai entender o que é sobrevivência. Tá? Então, postura, respeito, né, são fundamentais. Uma frase do papai e mamãe: não faça aos outros o que não querem que façam a você. Quer respeito? Respeito? Seja respeitado. Dê respeito. Respeito para ser respeitado. Obrigado, por favor. São palavras que estão quase extintas hoje, mas facilitam muito a nossa sobrevivência diária, seja em que ambiente for. Isso é extremamente importante. A sobrevivência ela tem tudo a ver com comportamento, assim como a vida do indivíduo humano, sua, minha. Tá? A minha vida vai se tornar mais fácil, mais difícil, de acordo com o meu comportamento, com as minhas escolhas. Não é? Que mais que eu anotei aqui para a gente conversar? Tudo isso que nós falamos aqui, ele tem a ver com a sobrevivência, lá no nosso tema principal, sobrevivência e sobrevivencialismo, mas também tem que ver com a sobrevivência humana, urbana, do ser humano, indivíduo, Alexandre, vocês, tá? Que tem que viver numa sociedade que hoje em dia ela é muito restritiva. Tá? Nós vivemos um conceito hoje de que tudo é discutível. Perfeito. Nada é engessado. Isso é uma realidade. A forma com que nós fazemos isso é que talvez seja um pouco errado. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo que hoje nós estávamos, há uns dias atrás eu estava conversando com o pessoal aqui em casa. Liberdades. Todo mundo quer ter, mas ninguém sabe quanto custa e os sacrifícios que tem que fazer por ela. Nós temos que lutar por ela. Hoje é dia 6 de junho. Há 76 anos atrás, em 1944, a essa hora da tarde, 40, 50 mil pessoas já estavam mortas nesse dia. Hoje eu comemoro esses 76 anos do dia D, o desembarque na Normandia, na França, nas praias, onde os aliados começaram a derrubada do regime nazista. Tá? Aquilo, sim, era lutar pela liberdade. Liberdade de pessoas que não tinham mais condição de lutar por elas, estavam morrendo, sendo oprimidas, massacradas, morrendo de todas as formas possíveis e imagináveis, e outras pessoas se levantaram para ajudar usando a força. E é um dos capítulos mais negros da história da humanidade, mas também um dos capítulos mais louváveis, onde pessoas acordaram para ajudar outras pessoas. Nós temos, resumindo as nossas proporções atuais,
Nós temos hoje uma pandemia global, onde as pessoas descobriram que as outras existem e estão ajudando. Tá? Então nós ficamos tão abismados quando vemos na TV, nossa, olha quanta gente ajudando, quanta cesta básica, quanta gente, nossa! Não deveria ser uma coisa do dia a dia? Inerente ao ser humano, ajudar, estender a mão? Nós estamos tão preocupados com o nosso individualismo, nosso sucesso, nossa carreira, nosso carro, nossa casa, fortuna, fama, sucesso, e que nós esquecemos que somos humanos. Nós não valorizamos, nós não damos valor ao que precisa e às vezes trocamos valores por preço. Tá? Então vamos dar valor ao que tem que ser valorizado e preço ao que tem preço. Seres humanos não têm preço, têm valor. Tá? Honra, justiça, seriedade, comportamento ético, tudo isso é valor. Ao contrário, tudo tem preço. Se você quiser ter preço, ótimo, põe uma etiqueta no pescoço e beleza. Cada um é cada um. Tudo isso tem a ver com as duas partes da vida, com a sobrevivência psicológica e com a sobrevivência do ser humano como indivíduo, como emoção. Tá? É um vídeo longo, foi um vídeo longo, né? Acho que a gente podia até fazer uma live a respeito disso, ficaria bem interessante. Tem muito mais coisa para falar ainda, porque a gente acaba se estendendo, né? E falei, mas como é que, para fechar o assunto, então como eu faço para sobreviver emocionalmente numa situação de emergência? Eu vou resumir de forma bem rápida para vocês, porque é assim, foco. Eu tenho que arrumar um foco. Por que eu quero sobreviver? Porque eu quero sobreviver. Porque sim, às vezes isso não é suficiente. Eu tenho que focar, eu tenho que ligar o meu modo prático e começar a agir em prol da minha sobrevivência. Com ações, atitudes, técnicas, conhecimento e com o emocional controlado. Pegar os meus medos, minhas ansiedades, colocar numa caixinha e guardar comigo. Quando eu chegar em casa, depois de ser resgatado, eu sento no box, no chuveiro e choro até desidratar. Depois, enquanto na situação, eu preciso agir em prol da minha vida, da minha liberdade, do meu sucesso naquele momento. Técnicas, atitude mental, atitude adequada diante dos outros, postura, tá? E discernimento. Isso são fatores extremamente importantes que a pessoa tem que ter. Tá? Conhecer os seus limites para evitar de fazer alguma loucura. Tá? Isso é extremamente importante. Como é que eu controlo meus medos? Treinando o seu cérebro. Tá? Criando caminhos para que você não tenha só uma estrada na cabeça, tenha diversas. Como que eu faço isso? Lembra que seu cérebro está sempre em formação. Ele é uma caixinha ali que fica sempre mudando. Se você para de aprender, ele restringe. Então eu recomendo leitura, exercícios físicos, caminhada, corrida, academia, conversar com pessoas, né, conversar assuntos, né, não brigar e discutir por religião, futebol, política, que isso não leva a nada, tá? Não acrescenta nada útil. Leia, pegue um livro de técnicas, pegue sua Bíblia, pegue um livro técnico, pegue uma revista científica, pegue assuntos que são relevantes ao ser humano. Tá? Saber sobre a vida alheia não vai acrescentar nada na sua vida, a não ser querer comprar a mesma roupa, o mesmo sapato, querer viver a vida da pessoa que não é você. Quando você olha no espelho, você vê você não vê outro. Então essa vida é a sua, cuide dela. Tá? Tenha foco. E a leitura, exercício físico, foco, atenção aos detalhes, cuide da sua saúde, dê caminhos para o seu cérebro não travar diante do medo. Te dê condições de você sobressair. Hoje nós temos acesso à internet, quase irrestrito. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Escutei isso de uma pessoa muito importante, do Júlio Lobo. Achei extremamente interessante. Hoje nós nunca tivemos tanto acesso à informação como temos hoje. Antigamente nós escrevíamos uma carta, demorava dias para a resposta. Hoje você escreve uma carta e demora segundos para a resposta.
Tá? Então nós temos acesso à Barça, nós temos acesso à revista científica, nós temos acesso a toda a informação da humanidade na internet. Então, Facebook, Instagram, Twitter é legal, mas isso devia representar nem 10% do meu tempo na internet. Porque eu preciso usar ela para aprender. Aliás, foi para isso que ela foi criada. Mas a gente usa só para passar tempo. É uma porcaria, é uma dó isso, mas tenha foco. Tá? Tem uma profissão? Você sabe tudo sobre sua profissão? Como ela foi criada, onde ela foi criada, qual o propósito? Você conhece? E eu duvido. Vai tentar entender. Conhece a história do seu país? A história de verdade? Não aquela que passa na TV? Aquela que está lá na biblioteca esquecida, que você nunca foi ver? Pesquise. Tá? Conhecimento real é a única ferramenta que vai tornar você um indivíduo capaz de discernir entre mentira e verdade. Tá? Vai ser a única coisa que vai diferenciar você como indivíduo do que como uma massa. Você pensando, você pode influenciar as pessoas à sua volta e fazer com que elas pensem. Tá? Pensar impede que a pessoa seja escravo. Pense nisso. Tá? O vídeo foi longo, espero que vocês perdoem, que vocês gostem também. Tá? É um assunto extremamente importante. Talvez eu faça uma continuação desse, porque ainda tem muita coisa para falar. De novo, peço que vocês deem uma curtida lá embaixo, no joinha, escrevam seus comentários, façam suas réplicas, comentem, por favor, dê o feedback. Se precisarem conversar, deixem lá o seu e-mail, contato, a gente retorna. De resto, agradeço de coração a atenção de vocês novamente. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo. Fiquem bem seguros.